Números, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens e se pôs à porta da tenda. Pois chamou a Arão e a Miriam, e a eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. E assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Capítulo 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe der aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral dentre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes, da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur, da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori, da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu, da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi, da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Susi, da tribo de Dan, Amiel, filho de Gamali, da tribo de Aser, Setur, filho de Micael, da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofi, da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que terras é, e o povo que nela habita, e se forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não,
e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim, subiram a espiar e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sedai e Telmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cabo que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Acade, e tomaram e tornaram, dando-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante a Moisés e disse: Subamos, subamos animosamente e possuamo-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz. E o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto, e por que nos trouxe o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todos o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, e o Senhor se agradará de nós. Então nos porá nessa terra e no-la dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão,
retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu naquela tenda da congregação e todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Como pestilência o ferirei, eu o rejeitarei e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra que ouviram de tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvens de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: por que o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado? Por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longâmino e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá a toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz ao Egito e no deserto, e me tentaram destas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que aos seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrardes na terra pela qual levantarei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezaste. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá deste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que
o vosso cadáver se consuma nesse deserto. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim desde o deserto, se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que voltaram dizendo murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra e fizeram com vida, e falaram Moisés essas palavras, e todos os filhos de Israel, então o povo se contristou muito, e levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subimos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse, por que quebrais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temeram, tentando subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Capítulo 15. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos meus filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes ofertas, queimadas por holocaustos ou sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para o Senhor, fazer um cheiro suave de ovelhas e vacas. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite. E de vinho para libação, preparais a 4ª parte de um hin, para holocausto e para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilhos para o holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite, e de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada gado miúdo dos cordeiros, ou das cabras, segundo o número que oferecerdes, assim o farei com cada um, segundo o número deles. Todo o natural assim fará estas coisas, oferecendo ofertas queimadas em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós das vossas gerações, ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes,
assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, a congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo das vossas gerações, como vós assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando herdardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas oferecereis um bolo de oferta alçada. Como a oferta de eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada das vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizerdes alguma coisa por erro, e for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocausto em cheiro suave ao Senhor, como a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e um bode para expiação ao pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes terá perdoado. Porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto, por erro, sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro do que meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquela que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, por seja dos naturais que dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada daquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o puseram em guarda. E, porquanto ainda não estava declarado o que lhes havia a fazer, disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul, e nas franjas vos estará para que o vejais, e vos lembrais de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pois os quais andais adulterando. Para que vos lembrais de todos os meus mandamentos, os façais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que vos ser Deus, sou eu, o Senhor, vosso Deus.